Transformações gasosas servem para gerar movimento. Foi isso que nós descobrimos há muitos anos atrás. A Revolução Industrial motivou o desenvolvimento dessa ideia da geração de movimento usando transformações de gases. O raciocínio é, se eu esquento o gás, se eu aumento a pressão do gás e ele expande, ele poderia empurrar uma peça. Se ele pode empurrar uma peça e essa peça estiver conectada a uma roda, então ele pode fazer a roda girar. Então quando o gás esquenta e esfria, ou a pressão aumenta ou diminui, eu consigo gerar movimento. É daí que nasceu a termodinâmica. E aí nós saímos da química e entramos na física mesmo. Então, como é que você gera movimento? Dinâmica, usando o calor, a energia térmica. Essa é a ideia. Bom, nós temos vários expoentes na história da termodinâmica. É uma história bem vasta, bem longa. Como você mesmo sabe, ela compreende toda a Revolução Industrial e muito mais que isso. Até hoje, nós temos carros e motores movidos a gás. Vamos ao trabalho de John Prescott Joule. A ideia de Joule era analisar como é que esses gases poderiam gerar movimento e fazer uma análise da maneira mais simples possível. Para que esse gás tenha gerado movimento, ele precisa ter recebido energia de algum lugar. Essa energia que Joule chamou de energia externa, ela precisa vir de algum lugar. De um fogo, por exemplo, de um combustível queimando, por exemplo. É essa energia externa que faz o gás gerar movimento. Então, quando eu pego a gasolina de um carro, por exemplo, e coloco fogo nela dentro do motor, eu explodo a gasolina, ela está funcionando como fonte de energia externa ao motor. E aí, o que vai acontecer é que a energia liberada por ela vai gerar movimento. E outra parte dessa energia vai ser transformada em energia interna. Afinal de contas, quando você coloca fogo na gasolina, ela esquenta também, além de expandir. Então, coloquei fogo, expandiu, movimento, empurrando alguma peça. Mas além disso, ela esquentou, quer dizer que ela armazenou energia. Energia de movimento é a nossa energia cinética. Energia interna é a nossa energia potencial. E a nossa energia externa é a energia que vem de fora do sistema. Hoje nós consideramos que a energia externa a esse sistema é o que nós chamamos de calor. Movimento, como o gás ao expandir pode empurrar alguma coisa, nós dizemos na física que força gerando deslocamento realiza trabalho. Então quando a gente fala que o calor vira trabalho, é porque o calor exerce uma força numa peça e consegue empurrar essa peça. No caso da energia interna, continua mantendo o mesmo nome. Até hoje nós usamos esse termo, energia interna. Só que hoje, ao invés de simplesmente escrever energia interna, hoje nós sabemos que o motor de um carro, gasolina, as peças do carro, eles já têm uma certa temperatura, já têm uma certa energia armazenada. Eles já têm uma medida de energia interna. Então, quando a gasolina explode no motor para gerar movimento, hoje em dia nós não estamos preocupados com a quantidade total de energia interna. Nós estamos preocupados com a variação dela. O quanto essa explosão de gasolina aumentou a energia interna. Então hoje nós queremos a variação de energia interna. Hoje nós escrevemos essa equação como sendo calor Q, trabalho W. Você poderia escrever assim, mas a UNB gosta de colocar W. Então vamos ao W mais a variação interna, já que é uma variação delta, e energia potencial tem a letra U, né? Lembra que energia cinética é K e energia potencial é U. Então nós mantemos esse jargão, é daí que vem esse U de energia potencial, já que é uma energia interna, como toda energia potencial. Então essa daqui é chamada de primeira lei da termodinâmica. Ela explica praticamente tudo sobre o funcionamento de um motor, como é que as coisas funcionam, tudo isso está incluso aí dentro. Em gases, perceba que ele não provoca mudança de estado físico, ele provoca variação de temperatura. Então,
nós costumamos dizer que esse Q é o nosso Q macete, o nosso calor sensível. É muito comum que nós usemos essa expressão. E aí, sempre que o gás estiver esquentando, sempre que houver um aquecimento do gás, pela lógica, o gás estará recebendo calor. Afinal de contas, se houve um aquecimento, quer dizer que essa variação de temperatura vai ser positiva. E aí, nesse caso, o calor também vai ser positivo. Sempre que o gás, então, sofre um aquecimento, ou se você preferir, quando ele recebe calor, dizemos que seu calor é positivo. Agora, na hora que o gás estiver passando por um resfriamento, pela lógica, ele vai ceder calor, não é verdade? Afinal de contas, ele vai liberar energia. Então, sempre que o calor é negativo, ele cede calor. Por que é negativo? Porque sua variação de temperatura vai ser negativa. Sua temperatura final vai ser menor que a inicial. Se a variação de temperatura é negativa, o calor também é negativo. Essa é a ideia. Então, essa é a nossa primeira variável da primeira lei. Vamos analisar as outras com calma. Bom, esse trabalho que está aí, nós calculamos ele de duas maneiras. Tem duas formas de calcular trabalho, porque ele depende muito da pressão. Nós dizemos que a pressão é que determina a forma que você vai calcular esse trabalho. Se a pressão for constante, se ela não variar, se ela for a mesma, você pode usar uma formulazinha. Dizemos que o trabalho é dado pela pressão, que é constante, vezes a variação do volume do gás. Você pode escrever dessa maneira, ou se você preferir, volume final menos volume inicial. Escreva como você preferir. Então, esse seria o cálculo do trabalho que o gás realiza. Perceba que, pensando nessa fórmula, já dá para a gente tirar os sinais, a análise de sinais que é importante para o PAS. Por exemplo, pressão é constante, então não nos interessa muito agora não. Mas olha a subtração dos volumes. Sempre que o volume final for maior que o inicial, essa subtração vai dar um número positivo. Isso quer dizer que se o volume do gás aumentar, o trabalho será positivo. De outras maneiras, nós podemos escrever que trabalho é positivo sempre que o gás sofrer uma expansão, que é quando o seu volume aumenta. Aumentou o volume, trabalho positivo. Agora, se o trabalho é negativo, quer dizer que essa subtração é negativa. Então, o volume final é menor que o inicial. E aí nós chamamos de contração. Pois bem, essa é a ideia. Agora, se a pressão não for constante, se a pressão varia, aí essa fórmula já não pode mais ser aplicada. Nós não podemos jogar nessa formulazinha pressão vezes variação de volume. Nós precisamos calcular o seguinte, o trabalho nesse caso vai ser igual à área abaixo do gráfico. Como assim? Por exemplo, se você tiver um gráficozinho de pressão e volume, considerando um gráfico de pressão e volume, e aí nós temos aqui, por exemplo, uma transformação que é assim, estou inventando ela aqui. Para calcular o trabalho, perceba que a pressão está variando. Ora ela tem um valor, ora ela tem outro valor. Não dá para jogar na formulazinha. Você nem sabe que pressão você vai colocar. Então, você vem aqui e diz o seguinte. Pega aqui os limites do gráfico. Esses são os limites do gráfico. E calcula essa área. É a área abaixo dele até o eixo X. Pelo menos se for um gráfico aberto, é assim. Se o gráfico for fechado, seria diferente. Por exemplo, se você tivesse um gráfico que fosse pressão e volume, e o gráfico fosse uma figura fechada, e o gráfico fosse uma figura fechada, assim, aí você, se ele pedir o trabalho do ciclo, o trabalho de todas as transformações, você calcula a área só da figura. Agora, se ele pedir o trabalho apenas dessa transformação aqui em cima, por exemplo, aí você calcularia a área até o que está abaixo dele, calcularia tudo que está abaixo dele. Então tem que ficar de olho nisso. Quando a figura é fechada, se ele pedir o trabalho do ciclo, você calcula o trabalho só da figura. Se ele pedir o trabalho de uma transformação específica apenas,
é tudo abaixo dela até o eixo X. Pois bem, pronto. Vou parar aqui, mas você já deve pensar que ΔU também tem suas próprias fórmulas. Eu vou deixar para responder quando eu for responder a letra C. Aí nós vamos olhar com calma as fórmulas de ΔU. Então, primeiro, vamos resolver a questão. Vamos lá. Nós temos aqui um gráfico de pressão e volume. Ele deu essa quantidade de mols, deu essa quantidade de calor, e a pergunta dele é qual é o trabalho. Bom, olhou para o gráfico, ponto A a pressão é essa, no ponto B a pressão é essa, então a pressão variou. Se a pressão variou, não pode jogar na fórmula. Então, o trabalho vai ser calculado pela área abaixo do gráfico, abaixo até o eixo X. Até aqui, ó, essa figura geométrica aqui de vermelho. Bom, ela é um pouco confusa, mas você está olhando para um trapézio. Ele é um trapézio assim, um trapézio reto. Só que ele virou o trapézio, né? Quando ele virou o trapézio, ele ficou mais ou menos assim, que é o que você está vendo na figura. Então, lembrando que a área do trapézio é dado por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, a base maior desse trapézio é essa daqui, essa altura, que vale 6 vezes 10 a quinta. Vamos até apagar aqui esse espaço para poder resolver essa conta. Então vamos colocar letra A. Então a área vai ficar, vale 6 vezes 10 a quinta, mais a base menor, que é essa deste lado aqui, essa altura aí, que vale 3 vezes 10 a quinta, vezes a altura do trapézio, né? A altura do trapézio é essa distância aqui, ó, que vai de 1 até 2, ou seja, ela vale 1, dividido por 2. Então essa área vai dar, já que as bases 10 são iguais, eu posso somar os números. 6 mais 3 vai dar 9, conserva a base, o expoente dela. Isso aqui vezes 1 é isso daqui, dividido por 2 vai dar 4,5 vezes 10 a quinta. Trabalho é dado em joules, assim como qualquer energia. Então, o que significa esse valor? Quer dizer que a quantidade de movimento que a expansão desse gás é capaz de gerar é igual a esse valor aí. Então, nós podemos mensurar a quantidade de movimentos. É interessante fazer isso para que nós possamos construir motores muito precisos. Poxa, se eu colocar essa quantidade de gasolina, ele se move tanto, porque ela vai explodir, vai gerar tanto de trabalho, o carro vai dissipar tanto e tanto vai sobrar para gerar a roda. Então esses cálculos são muito relevantes e importantes hoje em dia. Pois bem, letra B. Ele quer a variação de energia interna do gás. Usando a primeira lei de termodinâmica, calor é igual a trabalho mais ΔU. O calor ele deu lá em cima, né? Ele falou que é 18, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 zeros. Então eu já posso escrever isso aqui como 18 vezes 10 a quinta, né? Porque já está 10 a quinta aqui, eu vou ter que subtrair os dois valores. É bom que já fica com uma base certa, senão não posso subtrair. O trabalho, 4,5 vezes 10 a quinta, mais ΔU, que é o que ele quer no item B. Bom, esse valor aqui está positivo, passa para o lado de lá negativo, afinal de contas temos que isolar a variável, que é o que nós queremos. Então, ΔU vai ser igual a 18 menos 4, daria 14. Se eu pegar 14 e tirar 0,5, dá 13,5 vezes 10 a quinta. Sempre que você anda com a vírgula para a esquerda, você soma 1 no expoente, então fica 10 a sexta joules. Isso aqui seria uma resposta. Agora sim, no PAS, lembra que você não pode deixar sem colocar a notação científica. Pois bem, letra B feita, vamos à letra C. A temperatura do gás no estado A. Como eu disse, eu deixei para falar dessa última variável no final. A variação de energia interna de um gás, ela pode ser calculada por L dividido por 2 vezes N, que é o número de mols, R, constante gasosa, vezes a variação de temperatura, onde esse L é o grau de liberdade do gás. L de liberdade. Como assim?
Nós temos gases que são monoatômicos, ou seja, formados por um átomo apenas, como por exemplo, gás neônio, gás argônio, os gases nobres, né? Eles são formados por um átomo apenas. Nesse caso, eles podem transladar em 3 dimensões, eles podem se movimentar no eixo x, y e z apenas. Então, nesse caso, nós dizemos que seu grau de liberdade é igual a 3, que ele pode se movimentar em 3 dimensões. E aí, a nossa formulazinha para gás monoatômico fica a variação da energia interna igual a 3 sobre 2 nR ΔT. Perceba que um gás monoatômico, como ele é formado de apenas um átomo, tudo que ele pode fazer ele já estava oscilando na horizontal. Como você deu mais energia, ele vai oscilar mais na horizontal. Essa é a ideia, ele vai aumentar a amplitude da oscilação horizontal. A mesma coisa na vertical. Estava oscilando, vai aumentar a amplitude na vertical. E na diagonal também. Agora, nós podemos ter gases que são diatômicos. Você já imagina, né? São 2 átomos. Por exemplo, gás hélio. E aí, nesse caso, o grau de liberdade é igual a 5. Isso aqui confunde muita gente, porque as pessoas já pensariam em 6. Mas não é bem assim. Nós desconsideramos um grau de liberdade porque ele é irrelevante em relação aos demais. Como assim? Imagine que eu tenha um gás formado por 2 átomos que estão ligados dessa forma, independente de qual seja ele. Primeiro que essa molécula ela pode se movimentar na horizontal, 1 grau de liberdade. Ela pode se movimentar na vertical, 2º grau de liberdade. Ela pode se movimentar nas diagonais, 3º grau de liberdade. Que nem os gases monoatômicos. Até aqui tudo igual. Só que, além de ter esses 3 graus de liberdade, nós podemos dizer que essa molécula ela pode girar, dando o 4º grau de liberdade dela, essa movimentação, esse giro. Esse giro pode acontecer não só nesse plano, nesse eixo, mas também pode acontecer no eixo horizontal. Ela pode girar horizontalmente. Nesse caso, seria um 5º grau de liberdade. São 5 movimentos possíveis. Por isso, 5 graus de liberdade. Por último, você consideraria, poxa, então ela pode girar em torno do seu próprio eixo. Ela pode girar, por exemplo, aqui, em torno desse eixo aqui. Esse grau de liberdade é desconsiderado, porque ele é muito pequeno em relação à quantidade de energia que nós temos nesse grau de liberdade, nesse movimento, é muito menor do que em relação aos outros. Então, nós não consideramos que gases diatômicos giram e nós desconsideramos isso. Por isso, 5 graus de liberdade, não 6. Por isso, a formulazinha fica 5 sobre 2 nR ΔT. Por último, para gases poliatômicos, aí vale triatômico e tudo mais, aí nós passamos a considerar 6 movimentos, 6 graus de liberdade. Esse L é igual a 6 nesse caso. E aí a nossa formulazinha, você já deve imaginar, fica 6 sobre 2 dá 3. Gás, vamos pegar um gás triatômico. Nesse caso, por exemplo, um átomo aqui, ligado a outro átomo aqui, ligado a outro átomo aqui. Eles podem se movimentar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. 3 graus de liberdade, igual aos monatômicos. Eles podem girar para cá, nesse plano, 4 graus de liberdade. Eles podem girar na horizontalmente, 5 graus de liberdade. Mas perceba agora que girar em torno do seu eixo agora não é irrelevante. Como assim? Imagine que eu pegue esse eixo aqui. E aí esses 2 átomos estarão girando em torno dele. Esse giro é irrelevante, igual aos diatômicos, do mesmo jeito. Só que essa terceira molécula aqui, quando ela girar junto com o resto dos outros átomos, ela vai ter um torque, ela vai ter uma energia armazenada muito maior, porque essa distância aqui é maior. Então, perceba que antes o tamanho dos átomos era desconsiderado, que é tamanho de átomo irrelevante. Mas agora, o comprimento da ligação química faz diferença. Por isso nós dizemos que nos gases poliatômicos nós não desconsideramos o 6º grau de liberdade. Ele permanece. Por isso, 6 graus, diferente dos diatômicos. Pois bem, para finalizar, uma coisa importante, sempre que ΔT
for positivo, quer dizer que a temperatura final do gás é maior que a inicial. Isso quer dizer que o gás está passando por um aquecimento. O gás está esquentando. Quando isso acontece, nós dizemos que ΔU, ou seja, a variação de energia dentro do gás, também é positiva. Quer dizer que a energia dentro do gás aumenta. Então, a energia interna... Pois bem, você já sabe o que acontece se ΔT for negativo. Então, vamos terminar a questão. Qual a temperatura do estado A? Pois bem, então, para fazer a letra C, você pensaria em fazer ΔU é igual a 3 meios, já que ele diz que o gás é monoatômico, então você poderia fazer 3 sobre 2 nRΔT. Se você pensou em usar essa fórmula, vai aí uma dica para você. Não daria para usar ela, porque ele pediu a temperatura específica do ponto. Sempre que isso é feito, essa fórmula não vai te ajudar, a não ser que ele dê a temperatura de um dos pontos. Mas aí nós poderíamos fazer um pivot pivotão, não é verdade? Então, essa formulazinha não vai te ajudar. Nós só usamos ela quando nós queremos variação de temperatura, o quanto a temperatura mudou. Para achar uma temperatura específica, nós usamos a equação geral dos gases. Nós usamos PV igual a nRT. Então anota aí para você não esquecer. Sempre que ele quiser uma temperatura específica, nós usamos a equação geral dos gases. Já que ele quer a temperatura do ponto A, a pressão do ponto A é 3 vezes 10 à quinta, o volume do ponto A vale 1, número de moles é 100, constante dos gases ele deu como 8,31 e a temperatura é o que nós queremos. Passando todo mundo dividindo, já que está todo mundo multiplicando, nós encontraremos aproximadamente 361 Kelvin. E é isso. Finalizamos a nossa questão.